Fala, meus queridos, tudo certo? Uma das coisas que eu percebo, assim, que muitas vezes acontece na minha vida é que eu me deparo com certezas que elas não duram. Cara, são tantos tipos de certezas. Ah, nossa, um dia eu tô super empolgado com um projeto específico, um sonho, assim, uma reunião que deu muito boa, que a gente superestima, assim, o resultado dela. E, cara, gente, nossa, agora tudo vai mudar, agora tudo vai pra frente. E aquilo ali dura 2 dias, sabe? Tipo assim, passa 2 dias e fala assim, não vai mudar nada, vai sair nada do lugar. Vai tudo continuar do mesmo jeito que tá. Isso num caso mais simples, assim, um caso mais corriqueiro, mas existem aquelas certezas também que a gente tem com coisas que são mais relevantes, que ao longo do tempo a gente se percebe equivocado. Eu percebo isso na minha vida, principalmente num contexto assim de fé. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu era extremamente moralista, mas extremamente, de achar que o cristianismo e o moralismo eram basicamente a mesma coisa. É como se Cristo ele tivesse morrido para restaurar a moral humana que tinha se perdido, entende? Não, porque a coisa mais importante que tem é as pessoas fazerem aquilo que é correto, para que as pessoas sigam as leis. Basicamente é isso, como se a gente fosse um tanto de robô que precisa ficar seguindo os princípios, mas num sentido, um tom pejorativo do princípio, porque tem um versículo na Bíblia que fala que o mandamento do Senhor ele é perfeito, tá? E o mandamento do Senhor, ele sim, existe uma beleza absurda em segui-lo, mas não de uma forma distorcida, não em seguir a lei porque ela é a lei. E eu tinha esses pensamentos assim equivocados, de até atribuir peso a comportamento de determinadas pessoas, julgar, sabe? Tipo assim, de chegar e falar assim, essa pessoa não presta, essa pessoa, nossa, que absurdo ela fazer isso. E até uma coisa bem curiosa é que tudo aquilo que eu me lembro de eu ter julgado alguém, de eu ter condenado alguém por determinado tipo de postura, eu depois de um tempo me vi praticando a mesma coisa. Graças a Deus que existe uma limitação das coisas que eu cheguei a julgar e condenar as pessoas, mas tipo, cara, eu chegava e falava assim, nossa, que absurdo a pessoa fazer isso. Passava, cara, não muito tempo, tá? Questão de 1 ano, 2 anos no máximo. Eu ia ver e eu falo assim, caramba, meu, eu tô fazendo exatamente aquilo que eu julguei o fulano de tal porque ele fez. E aí, cara, isso é muito ruim, isso é pesado e horrível de lidar com essa situação. Mas enfim, e uma das coisas que eu percebo é que isso não é um privilégio meu. Eu até pedi ajuda do ChatGPT para ver alguns casos assim, e os casos que ele trouxe foram muito bons. Eu perguntei para ele sobre pessoas que tinham certeza, convicção na Bíblia e que depois se viram equivocadas. O primeiro que ele citou foi Pedro, que Pedro tinha certeza que ele jamais abandonaria Jesus. Só que logo depois ele estava negando. Negou Jesus ali 3 vezes e o galo cantou. Aí eu, tipo assim, pensando no sentido oposto, porque esse aqui é um cara que tinha certeza que ia fazer algo bom e fez algo ruim. Eu perguntei se tinha alguém no sentido oposto, alguém que estava fazendo algo ruim e passou a fazer algo que é bom. E ele trouxe o contexto de Paulo, que Paulo ele tinha um contexto no qual ele perseguia a igreja e obviamente ele tinha convicções em relação à lei, ele não fazia isso achando que era errado, ele fazia isso achando que era algo excelente que ele estava praticando. E logo depois ele tem um encontro ali com Jesus, ele cai e ele passa a ser de perseguidor principal dos apóstolos, aquele que mais traz assim uma revelação do que é o evangelho. Ele traz muitas explicações em relação à forma de interpretar a lei na vida de Cristo e etc. Mas enfim, isso é muito interessante, porque a certeza, na verdade, é algo extremamente raro, para não dizer que é algo que simplesmente não existe na nossa vida. A gente nasce e a partir de então a gente tem várias certezas e ao longo que a nossa vida vai passando, cara, é só certezas se alterando. Nossa, eu tô certo disso, estou certo disso, estou certo disso. E tudo que a gente estava certo de não acontece, sabe? Tipo, acaba se transformando ao longo do tempo, ao longo dos nossos dias. E isso é bem curioso. Até a minha fé em Jesus não é algo estático. A minha fé no Senhor não é a mesma de quando eu era um moralista. Ela vai mudando à medida que as experiências vão passando. E ela vai na verdade, não necessariamente, tá? Ela pode ir se tornando mais imatura, mas eu percebo que a minha, ao longo do tempo, ela foi se tornando mais madura, ela foi se tornando uma fé mais coerente com a verdade, coerente mesmo com os princípios e valores. Enfim, o que eu vejo de risco é isso, é a gente estar certo demais de determinadas coisas e essas certezas mudarem rápido demais e no final das contas, cara, isso gerar uma insegurança muito maior. Uma insegurança em qual sentido? Uma insegurança pelo fato da gente perceber que
A nossa certeza, ela é falha. Cara, mas enfim, eu vejo que a gente tem que tomar cuidado em relação àquilo que nós dizemos estarmos certos de. Eu estou certo de que isso, eu estou certo de que... Cara, as coisas que nós estamos certos, elas não são tantas assim. Não são tantas coisas que a gente pode estar certo disso, certo das coisas. Até porque todo tipo de conhecimento, ele existe uma limitação. A gente não tem uma onisciência em relação a nenhum fato, em nenhum tipo de assunto na face da Terra. Os seres humanos, eles cada vez conhecem mais, mas cada vez é como se a gente conhecesse mais a nossa ignorância, a nossa incerteza, a nossa fragilidade em relação a isso. Quanto mais tempo passa, mais certo eu fico, mais certeza eu tenho da minha fragilidade, da minha incerteza, da minha incapacidade mesmo cognitiva de interpretar, de perceber determinadas coisas. O que eu vejo nisso, assim, como uma solução para isso, cara, primeiro, o problema da certeza é quando ela é uma certeza orgulhosa, que por você ter determinada certeza, você se vê superior a alguém que está próximo a você ou qualquer outra pessoa. Tipo, eu sei que nós precisamos estar certos de algumas coisas. Pra gente não ficar louco, a gente tem que ter algumas bases sólidas na qual a gente toma as nossas convicções. Nós temos que ter as nossas convicções. Mas o ponto aqui da certeza, eu vejo que a falha dela é quando ela é uma certeza impositiva, soberba, de tipo assim, eu estou certo disso, e aí você discute com uma pessoa sobre um assunto, mas pelo prazer de estar certo, pelo desejo de estar certo em relação ao que outra pessoa pensa, e não com um objetivo puro, nobre. Eu vejo que a gente precisa sim ter as nossas convicções, das coisas que baseiam, onde nós firmamos os nossos pés, mas essas certezas que são idiotas, que a gente só sustenta pelo prazer de estar certo em relação a outra pessoa, cara, isso tem que abandonar, porque as nossas certezas, as nossas convicções, elas não são estáticas, elas vão se alterando ao longo da vida, e a gente vai adicionando complexidade para os nossos pensamentos, até se a gente for olhar num longo prazo, a gente se torna pessoas completamente diferentes de quem nós éramos, e a gente ficar preso a uma linha de pensamento de uma forma idiota, de uma forma estática, repetindo a mesma frase o resto da vida, isso é uma coisa muito equivocada. A convicção, ela permanece, os valores, os princípios, eles permanecem, mas não é por causa de uma certeza, é por causa de uma convicção, é por causa de algo que vai nos trazendo sentido. E muitas vezes a gente cria uma visão limitada quando, como se, tipo assim, nós estamos certos de que isso é dessa forma, quando na verdade é somente o nosso ponto de vista em relação àquilo. De fato existe aquele ângulo de vista que nós estamos olhando, mas existem mais fatores de complexidade que muitas vezes a gente está tapando os nossos olhos para conseguir enxergar, para conseguir perceber, tá? Eu espero que esse vídeo não tenha ficado complicado, e eu espero que, de alguma forma, você corra atrás de convicções e não de certezas, e que você consiga abandonar aquilo que tem deixado a sua mente num estado estagnado, num estado, cara, que faz mal, é prejudicial para a sua saúde mental. E é isso, meus queridos. Um grande abraço.